entregues para fazer a sua manifestação. Boa noite a todos. Meu avô, bênção ao registrar de todos que estão aqui, iluminando esse lugar de fala, nos dando essa possibilidade de falar sobre a nossa cultura, sobre a nossa religião. Um agradecimento especial à Regininha, a nossa irmã Regininha, irmã de Axé, ao irmão Glauber, ao Xander, que é o guerreiro, da Centro do Equilíbrio de Xangô, a todos que estão compondo a mesa aqui, de alguma maneira estão somando, para que a gente possa evoluir dentro da nossa cultura de matriz africana. Então, todos já falaram do momento que fomos silenciados, ultrajados e tudo mais, mas eu acho que essa é uma fala que a gente tem que deixar para depois. Nós precisamos evoluir, sabe? Nós estamos aqui, tem grandes líderes aqui de inglês, sabe? Professores, estudantes, tem todo um povo de nação aqui. Então, acho que a gente precisa pensar em pautas mais afirmativas, né? Nós precisamos pensar na base da nossa cultura, que são as crianças, né? Os nossos herês, já temos uma praça com nome, todo o batuque, a gente tem aquele momento infantil de adoçar a nossa vida quando as crianças dançam. Então, eu acredito que nós precisamos de política, de estrutura. Temos o representante da FURG, introduzir uma educação. A gente só vai mudar se as crianças crescerem com outro pensamento. Enquanto os adultos estiverem falando, é a minha opinião, a mesma coisa, nós já temos na nossa cabeça uma cultura enraizada, que já vem de muito tempo. Nós temos essas picuinhas, essas divergências, desde lá dos navios negreiros, que isso foi incrustado, está no nosso DNA. E para a gente mudar isso, a gente precisa mudar a visão das crianças. Então, acho que todas as IAs, babás, representantes de algum IB, eles precisam introduzir histórias sobre a nossa africanidade. E tem que ser lá dentro, porque nas escolas tem barreiras, mas dentro dos IBs nós somos grupos que a gente tem que dividir para poder somar. Nós não só somamos o AG1, nós temos a cultura, a estética, toda uma dinâmica de uma casa. A pessoa, tendo ou não cultura, ela faz por todos, mas eu acredito que a educação sempre vai ser a base. Sempre vai ser a base. E nós temos que começar pelas crianças. E temos que pensar também no momento eleitoral, como todo mundo falou, nós precisamos de representantes no mais alto escalão. Senão nós vamos ficar sempre nadando na praia. A gente olha o que está acontecendo no mundo agora, essa política, essa guerra, esse transtorno todo. Quem estão fazendo? São as peles alvas. São pessoas que não são de matriz africana. Aí eles falam, os negros não se acertam, os negros estão sempre brigando, eles não entram num consenso. Isso é uma picuinha muito pequena perto do que essas pessoas, desculpem os brancos, mas essa é a realidade que a gente vê na TV. Não, estão fazendo, estão destruindo o mundo, estão destruindo a paz, estão levando a fome. E nós, de pequenos ilês, nós dividimos. A gente, quando teve a grande enchente aqui, apesar das divergências, o que a gente fez? Todo mundo deu as mãos, sabe? Então eu nunca vi o Rio Grande tão unido, o Rio Grande do Sul tão unido, como aconteceu quando teve as enchentes. E isso prova que o povo de matriz africana aprendeu Deus do navio negreiro a dividir o pirão, sabe? E nós fizemos isso até hoje. Mas para mudar isso, essa consciência, nós precisamos que as crianças aprendam na escola, que há igualdade, que a gente precisa aprender que a nossa cultura é linda, ela existe, que nós não vamos ficar sempre à margem da sociedade e das outras religiões, que tem bancada evangélica, tem bancada cristã, tem maçom, tem tudo no poder, mas nós não temos uma bancada preta africana. Sabe? Então a gente tem que aprender a votar, a gente tem que aprender a escolher. Não podemos nos vender porque um deputado, um vereador deu um remédio ou deu uma sacola de comida. Na hora de votar, aquela comida já foi na descarga. A gente tem que pensar longe, a gente tem que pensar no coletivo. Sabe? Eu acho que só assim a gente vai poder desenvolver a nossa cultura africana. Sabe? Porque nós estamos aqui, nós somos resistência. Eu sou do Ilê, Reino de Nação Julemita, que existe há 67 anos. É um exemplo de resistência. Sabe? Os outros ilês da bacia da minha mãe, todos fecharam. Sabe? Ninguém resistiu.
nós resistimos. Não é fácil, sabe? A gente teve baixos, muito baixos, quase fechamos, mas aí a gente deu as mãos e nós vamos seguir, porque a minha mãe e os irmãos dela fizeram um trabalho muito lindo, sabe? Nos ensinaram pouca coisa com pouco conhecimento e pouca ferramenta. Então a nossa responsabilidade é cuidar da herança dos ancestrais, e é o que? Oralidade, sabe? A gente tem que cuidar disso, tem que preservar a nossa religião, tem que preservar a nossa cultura da maneira que nós pudermos, e isso eu acredito que seja passando para as crianças. Eles são o futuro, é o nosso presente, nós temos que zelar por isso, e só assim nós vamos sobreviver. Eu acredito que é assim que funciona. A do pé, tá? A do pé.